quiser, feche os olhos, inspire profundamente. Vamos nos ligando, então, a toda a amorosidade deste trabalho, aos nossos mentores individuais que nos trouxeram até aqui. Vamos nos ligando a todas as equipes que atuam neste trabalho, as equipes médicas, de higienização. Vamos nos ligando a Maria, nossa mãe, a Jesus, e vamos pedindo a todos eles, juntamente com toda a espiritualidade, que nós possamos estar com os nossos corações e mentes abertos para tudo que vamos aprender nesta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tá bom. O tema de hoje é quando a vida muda de rumo e precisamos caminhar de outro jeito. Sempre acontece isso, né? A gente nunca tem um caminhar retinho, a gente sempre tem mudanças de rumo aí no meio do caminho, né? Pode mudar. E aí a gente pensa assim, então, quando tem mudança de rumo na nossa vida, né? Então, o que é a vida? A gente tem que pensar o que é vida. O que é vida na Terra? A gente vai pensar, é o jeito que eu vivo, é como eu estou aqui, né? São as coisas que eu faço, né? De acordo com o Livro dos Espíritos, na pergunta 63, a gente tem uma frasezinha que eu acho que é bem importante a gente guardar isso, que é essa que está grifada. Tem um trecho mais longo, né? Então eu vou ler o trecho, mas a gente vai destacar na frase, tá? A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Parece confuso, né? Mas eu já vou tentar dar um exemplo. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Qualquer ação que eu venha realizar sobre uma matéria, se eu empurrar essa parede, eu estou aplicando uma força. Eu vou ter uma reação. Então, a parede, esta parede em particular, ela é mais rígida. Então, eu vou ter uma força contrária que não vai me fazer despencar para o outro lado, por exemplo. Mas se fosse uma parede de drywall, ou se fosse uma cortina, certamente eu teria um efeito diferente. Mas sempre existe um efeito em cima das nossas ações. Deu para entender? Então aí a gente vai pensar assim, bom, qual é esse efeito da vida? Aí a gente pensa, Deus é o princípio inteligente que criou o universo e nos criou. Né? Isso a gente tem muito claro. E ele age o tempo todo sobre a matéria. Nós somos matéria, não somos? O universo também é matéria. Que nós somos matéria, somos espíritos encarnados num corpo físico, que é matéria. Então, a gente tem esse efeito da a nossa ação em cima da matéria, da ação de Deus sobre todas as coisas que nos circundam. Tá? E nós somos espíritos encarnados e a gente faz o que aqui na Terra, na nossa vida? A gente não vive uma vida de relações, de trocas. Então, estamos o tempo todo interagindo com pessoas, com coisas, com animais e com espíritos encarnados e desencarnados. Pode passar, Ana. Mas, de verdade, o que a gente espera normalmente da vida aqui na Terra? Né? Sombra e água fresca, muito dinheiro, né? Sempre sucesso, muita alegria, e não queremos mais nada do que isso. Né? Isso que todo mundo espera. Mas o que será essa espera? Pode passar o próximo. Essa espera é diferente do verbo esperar. O que eu vou trazer aqui, que a doutrina traz para a gente, é um conceito do esperar e não da espera passiva, que a gente fica lá esperando que as coisas caiam do céu sem fazer absolutamente nada. Então, a vida não é a espera sem atuação.
A vida é o do verbo esperançar, como diz o Paulo Freire, que é um conceito ativo que se diferencia do esperar passivo. É o construir, se levantar, não desistir e criar condições necessárias para que a esperança se concretize, ou seja, é ação em movimento. Então, para que a gente possa fazer acontecer, a gente precisa se movimentar. Não vai adiantar a gente ficar de pernas cruzadas, de braços cruzados, porque as coisas não acontecem assim. Nós temos que ter o nosso posicionamento. Então, é sobre isso que a gente está falando. Aqui, a gente sempre pensa, bom, nós temos todas essas articulações, como é que é? Esqueci? Engrenagens, tá vendo? Ainda bem que vocês me ajudam. Engrenagens que fazem parte da nossa vida, do nosso movimento. A vida é isso, são várias engrenagens que estão aí. Agora, se a gente tira as mãos e tira os atuantes dessas engrenagens, elas vão girar em movimento? Sozinhas? Não vale usar tecnologia, essas coisas, hein? Mas a gente, até para criar tecnologia, foi um ser humano que fez para que elas girassem de alguma forma, mas precisa sempre da nossa atuação, da nossa ação. Então, isso aqui é a nossa vida, com todas as engrenagens, e uma coisa está articulada à outra. E Deus fez isso. Deus, quando criou o universo, ele fez tudo muito harmonioso, tudo dependendo uns dos outros. E aí a gente tem a nossa vida, que é essa que a gente situou até agora, tal. E no meio do caminho, a gente de repente se depara com uma mudança no rumo da vida. A gente estava esperando uma ideia aí de vida, talvez, né, moldada na felicidade, no dinheiro, etc. E de repente tem uma mudança. E aí como que a gente faz, né? O que acontece? A mudança pode ser uma escolha nossa, ou pode ser algo que nos foi colocado para que a gente pudesse tomar decisões. Então, nos foram colocados alguns caminhos, e nós temos que decidir por quais caminhos. E isso é uma atitude ativa. Então, nós não vamos ficar esperando com os braços cruzados. Mas existem pessoas que esperam no momento de ficar passivos e não ativos. E tem pessoas que optam por, não, eu vou por aqui, eu quero ver o que vai acontecer, e eu sei que talvez seja um caminho mais difícil, mas eu vou tentar. E às vezes, nós escolhemos ir na mão contrária, quando tudo mostra pra gente o caminho que a gente quer ir. Tá vendo aqui, ó, a única seta? Vamos pensar, será que eu quero ir para esse caminho, ou se eu vou seguir tudo aquilo que eu tenho como ferramenta que me orienta? Pode passar, Matheus. E essa mudança pode ser em vários aspectos, quando acontece essa mudança ou essa escolha que a gente tem que fazer. A gente pode ter uma questão financeira, uma questão de saúde, um desencarne. Aqui a gente poderia elencar assim, muitas coisas. Independentemente disso, o que será que a gente faria? Qual seria a nossa reação? Pode mudar. Normalmente acontece isso. O desespero, né? Então aqui, ela é fofinha, né? A gente põe aqui uma troca, tal, mas a maior parte das vezes a gente, sem perceber, gera uma ansiedade, a gente pensa lá na frente quando tem que viver o agora, então gera toda uma sensação de desespero. E a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Porque às vezes nos falta uma coisa importante. Quem criou toda essa vida pra gente? Deus. Será que a gente está confiando nele? Será que a gente vai ter a fé suficiente para isso? Vamos lá. E aí a gente tem o quê? Um problemão, né? O que eu faço quando aparece uma situação que vai mudar o nosso rumo? O que eu vou fazer para resolver este problema? Eu gosto sempre de trazer a ideia de problema igual o problema matemático de escola, né?
A gente tem aquele probleminha lá que a gente vê na escola, João foi até o mercado, comprou 5 laranjas. Aí vem aquele enunciado enorme que você tem que ficar pensando, não, eu vou pegar isso daqui, eu tenho que entender, decifrar este problema, é o que a gente tem que fazer, a gente tem que decifrar o problema, e aí tentar encontrar uma solução. O problema geralmente tem só uma forma de solução ou a gente encontra várias formas de solução de um problema matemático? Várias, tem mais de uma. Mas existe solução. A gente pode encontrar vários caminhos, mas existe. E aí, quando a gente tem um problema e a gente busca essa solução, muitas vezes a gente olha e fala, ah não, cansei, não estou no meio do caminho, já não quero mais tentar, está difícil, não vou resolver esse problema mesmo, não quero, e abandona. É uma escolha. Com a nossa vida a gente também faz isso. Ou então a gente fala, não, agora eu vou até o fim. Eu quero entender o porquê, para que eu estou fazendo esse negócio aqui, porque eu vou chegar no resultado. Esse resultado aqui é o quê? Eu vou encontrar, preciso saber a resposta disso. E aí a gente pode ir enfrentando os problemas de uma outra forma. E aí a gente encontra uma luz. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade de quê? De ser ajudado. Então, a gente faz o quê? Não, eu não consigo fazer esse probleminha, né, na escola, estou lá fazendo meu problema na escola, e aí eu penso, tá difícil, aí eu vou falar para o meu amigo mais perto, ó, não estou conseguindo, me ajuda aí, como que você fez esse cálculo? Me explica, porque eu não estou entendendo. E aí ele vai explicar, e eu vou tentar entender. Se eu não me entender, talvez eu tenha que recorrer a alguém que tenha um domínio maior, uma didática melhor, vou para o professor. Vou para o professor e o professor vai dizer, ó, é assim, 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 assim. Tá bom. Eu posso escolher colar? Eu posso. Não sei o exercício, olho lá do meu amigo e vou copiando. Mas será que eu estou aprendendo? Não. A gente até pode ter uma ideia, mas aprender profundamente a gente tem que vivenciar. Quando a gente tem trocas de vivências, que a gente ouve histórias dos outros, a gente pode ter uma ideia do que é aquilo, mas nunca vivenciar profundamente o que a pessoa vivenciou, o que ela passou naquele problema que ela está desenvolvendo. E aí a gente pensa assim, bom, tá bom, eu estou com um problema, o que eu vou fazer? Não vou entrar em desespero, o que eu vou tomar de ação? Eu gosto sempre de pensar dessa forma. O universo sempre conspira ao nosso favor. Por que eu penso isso? Quem criou o universo? Deus. E Deus tem os seus atributos todos, que a gente vai falar aqui. Mas, quando a gente pensa no universo, a gente vai pensar numa coisa muito maior. A gente não vai pensar só nos seres humanos, mas em todo o universo, com o seu equilíbrio, em toda a natureza. Já contemplaram de verdade a natureza? A gente olha para a natureza e vai descobrindo muitas vezes coisas maravilhosas. O vento, o ritmo do mar, o ritmo de um rio. Tudo parece milimetricamente assim, orquestrado. Tudo muito bonito, tudo muito equilibrado. Quando tem um desequilíbrio, depois a gente vem e tem um reequilíbrio novamente. É tudo muito bonito, muito profundo. E nós fazemos parte deste cenário. E a gente precisa acreditar que a gente faz parte deste cenário. E aí, se a gente pensa dessa forma, para que servem os problemas? Para destruir a gente? Para tirar desse equilíbrio? Não. Para nos impulsionar, para que a gente possa crescer, amadurecer enquanto espíritos. Porque nós somos filhos de Deus. Somos criação, juntamente com todo esse universo. E se nós estamos aqui, e a gente falou que a gente tem as engrenagens e que tudo funciona muito junto,
nós somos, então, agentes sobre essa matéria, do nosso corpo físico, do planeta e também da natureza. Você gostou? Quer vir aqui? E aí, olha só, a gente está vendo o universo do Papai do Céu. E o Papai do Céu faz coisas incríveis para a gente. E aí a gente está falando que a gente pode ajudar o Papai do Céu. E a gente pode atuar de forma muito positiva. Ó, tá prestando atenção? Eu preciso dar uma aula decente, minimamente. Pode passar. E aí a gente pensa assim, ó, que universo é esse? Olha só que bonito, ó. Olha que lindo. É bonito, né? Papai do Céu que fez. E a gente, nós somos todos energia. Nós somos luz. Nós somos amor. Nós somos a presença divina. E a gente atua muito, o tempo todo, com troca, com ação à nossa matéria. E aí a gente vai lembrar, então, que tipo de universo é esse, né? E a gente vai resgatar, então, todos os princípios divinos, né? Quem é Deus? Então, Deus, ele é eterno, ele é imutável, infinito, imaterial, soberanamente bom, soberanamente justo. Deus funciona como um pai para a gente, um pai incrível. Ele tem a sua inteligência suprema, ele é único. Quando a gente olha para o universo, para o cosmos, para o mar, reprodução humana, para cada um de nós, a gente vê as maravilhas que Deus consegue trazer para a gente. Nós somos fruto disso. E é uma inteligência suprema que está atuando sobre a matéria, e nós, enquanto seres encarnados, atuando uns com os outros e com todo esse universo. Se tiver confuso, me avisem. Ou se tiver pergunta, também pode falar. Pode, por favor. E aí a gente pensa assim, uma coisa vai depender da outra, sempre. Mas eles circulam com uma codependência. Então, o que acontece? Deus é responsável pela criação de tudo. E aí, com base na doutrina, o que a gente tem aí de entendimento maior? A gente entende sobre a eternidade, a vida eterna, a imortalidade do espírito. Somos espíritos encarnados que temos um percurso aqui na Terra, que vem de outras vidas para a nossa evolução espiritual. Estamos atuando o tempo todo. Que tipo de escolhas a gente vai fazer para a nossa evolução por meio das nossas reencarnações? Então, quando a gente pensa que somos espíritos imortais, e a doutrina traz que existe a possibilidade da reencarnação, e por meio da pluralidade dos mundos, a gente vai evoluindo o nosso espírito por diversas vivências em mundos diferentes. E esses mundos vão nos dando a possibilidade de crescermos e amadurecermos, de termos vivências necessárias para a nossa evolução moral e espiritual. É muito importante que a gente entenda isso, e que não é só aqui na Terra, que a gente vai passar por vários mundos diferentes. Com relação à mediunidade, porque isso tudo está correlacionado, a gente tem o quê? A comunicação com os espíritos. Eles propiciam para a gente a possibilidade de conhecermos um pouco mais as leis divinas, conhecermos todo o trabalho da doutrina, porque a gente tem uma ciência baseada em evidências. Tem muitos estudos comprovando isso. Então, quando a gente pega o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eu sempre faço isso, mas eu acho que é tão importante a gente lembrar. Quando a gente tem essa ferramenta na mão, a gente entende todo esse processo
e consegue amar cada vez mais. Porque a gente vai tirando algumas coisas não tão boas que a gente tem no nosso coração, e evolui moralmente, espiritualmente. As obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, quando a gente começa a estudar, a gente começa a abrir um leque de possibilidades muito grande, de ferramentas para nosso dia a dia. É muito profundo isso, é muito profundo. E a gente consegue atuar no mundo de uma forma muito diferente. E a gente vai refletir isso na gente mesmo. Então, a nossa atuação enquanto matéria é divina, sempre. A gente recebe isso de uma forma muito boa e a gente doa isso de uma forma muito boa. Então, nós vamos atuar de forma ativa, né? Nós vamos agir de forma ativa, muito mais do que a passividade, do deixar rolar, do deixar acontecer. Por favor. E aí, eu coloquei esse daqui, que até faz parte do começo da aula, da palestra, enfim, porque todo mundo algum dia já usou o Waze, né? Então, a gente usa porque a gente não sabe chegar no caminho. Então, a gente coloca lá, tal, e o que o Waze fala pra gente? Ele falou assim, ó, você errou, ô cabeçudo, é na direita, mas que topeira, não, como é que é? Não, volta pra cá. Ele fala assim com a gente? O que ele faz? A gente erra, então passou a rua, você fala, passou a rua. Ele automaticamente recalcula a rota. É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Vamos recalcular a rota. Sem brigar, sem bater o pé, sem espernear. Ele vai dar um outro caminho. Não entrou na rua da esquerda, tá bom, ele vai dar a volta no quarteirão, ele vai fazer, mas vai chegar do mesmo jeito. Então, que a gente possa, o tempo todo, recalcular as nossas rotas, nos permitirmos errar, nos permitirmos entender que faz parte do nosso processo evolutivo e que a gente está aqui para aprender e tudo bem errar. E quando a gente faz isso, a gente vai tirando fora os julgamentos, a gente vai tendo perdão e auto-perdão, principalmente o auto-perdão. A gente vai aprender a ser mais resiliente, né? Essa palavra que usa tanto, né? Resiliência, a doutrina fala muito resiliência, 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 resiliência. Mas o que é ser resiliente mesmo? É a gente poder enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas mudanças de rumo, com outro olhar, e entender que é só um recalculando rota. O nosso objetivo final, o que é? Não é evoluirmos enquanto espíritos? Para que a gente está aqui na Terra? Para a gente melhorar em alguma coisa. Então, se a gente consegue ter essa rota, a gente vai chegar, não interessa o caminho. Se foi na rua esquerda, que dobrou, mais para frente, volta, deu uma volta enorme, demorou mais, não tem problema. O ponto é sempre o mesmo. A nossa evolução, sermos espíritos do bem, homens de bem. E aí isso indica que a gente tem que ter muito amor, persistência e agir agora, não é amanhã. E nem sofrer porque ainda não aconteceu. Porque é uma outra coisa difícil também. Quando aparece um grande problema, a gente sofre antecipadamente. Como que vai ser? E agora? Calma, vamos vivenciar o aqui e o agora. Um passo de cada vez. Lembra do problema lá de matemática? Se a gente não lê o enunciado todo, a gente come um monte de pedaço e acha que chegou na resposta certa. Se você for devagarzinho, passo a passo, não vai acontecer isso. As chances, pelo menos, são menores. Então, é resolver o aqui e o agora. O que vem pela frente vai ser uma consequência. Lembra da ação? Que a gente atua, nós somos atuantes, estamos o tempo todo agindo sobre a matéria, estamos agindo sobre o nosso corpo físico também. E quando a gente tem boas ações, bons pensamentos, a gente tem uma tendência
a ter um olhar para a vida melhor. Então a gente fica o tempo todo recalculando as nossas rotas e nos readequando, nos reequilibrando e nos tornando engrenagens atuantes da nossa própria vida. Tá bom? E quem é a nossa bússola? Jesus. Quem mais? A nossa consciência. Deus. E, gente, o Evangelho que traz tudo isso pra gente. Então fica tudo muito, teoricamente, tudo muito mais fácil e na prática também. Tá? Eu vou agora ler uma historinha para vocês, curtinha, e a gente já depois faz uma prece, tá bom? Então é assim, a história do homem que se afogava. A maioria de vocês deve conhecer, alguns conhecem, mas eu vou trazer aqui. Um homem muito religioso vivia próximo a um grande lago que transbordou devido a uma tempestade terrível. A água começou a inundar a sua casa. Enquanto a água subia, um vizinho passou de canoa e gritou: "Suba rápido, eu vou te salvar." O homem recusou: "Não, obrigado, Deus vai me salvar." A água subiu até o primeiro andar. Um barco a motor de resgate passou e ofereceu ajuda. E o homem disse novamente: "Não precisa, Deus vai me salvar." A água então subiu até o telhado. Um helicóptero baixou uma escada, mas o homem recusou mais uma vez, insistindo que Deus o salvaria. A água continuou subindo e o homem morreu afogado. Ao chegar ao céu, ele perguntou a Deus: "Por que não me salvastes? Eu tive fé." E Deus respondeu: "Eu enviei uma canoa, um barco motor e um helicóptero. O que mais você queria?" Lembram da nossa ação? Do que a gente tem que fazer a nossa parte? Deus está sempre do nosso lado, mandando as coisas. Nós temos que atuar. A história vai sugerir que a fé e o otimismo não bastam. É necessário agir, fazer uma travessia, por mais tormentosa que sejam as ondas. Quando a oportunidade surgir, enfrentemos as dificuldades. Frequentemente esperamos uma resolução milagrosa ou perfeita, ignorando as oportunidades reais que a gente tem da vida, do dia a dia. Às vezes um vizinho que está querendo nos ajudar, ou novas chances que aparecem. Será que a gente está permitindo isso? Resistir à mudança ou esperar que o ambiente vai se adaptar para a gente pode ser fatal. Aceitar que os barcos da vida oferecem é necessário para sobreviver às nossas crises, às nossas inundações. E essa história nos lembra que somos os principais responsáveis por nossa própria salvação ou sucesso, agindo sobre as oportunidades oferecidas. Então, que nós possamos recalcular diante de todos os problemas das nossas vidas, as nossas rotas de forma ativa, com Jesus, com Deus, carregando aí a doutrina no nosso coração. Tá bom?